Este é o som do Juvensoré das manhãs 360. Nos próximos minutos damos notas aos principais protagonistas da atualidade e por isso hoje está de novo connosco Miguel Santos Carrapatoso. E hoje é dia de alta política. Tudo começa com um texto assinado por 3 militantes do PS, ontem no Jornal Público, e isto, José Manuel, ganha um interesse especial se um desses militantes for António Costa, não é? É, claro. Claro, e está a ter consequências, como todos percebemos, se bem que não me pareça que a admissão de Ricardo Leão da presidência da Distrital de Lisboa tenha sobretudo a ver com esse texto, pode ter sobretudo a ver com a admissão de Alexandre Leitão da Comissão Política da Distrital de Lisboa. Mas independentemente disso, eu queria apenas... Eu olho para aquele texto e não deixo de ter alguma perplexidade. E a minha perplexidade tem origem em duas coisas diferentes. Primeiro, porque é que se juntaram aquelas 3 pessoas tão diferentes? Por um lado temos António Costa, não é preciso apresentá-lo. Por outro, temos Pedro Silva Pereira, que é alguém que eu acho estranho vir aparecer a defender a honra do Partido Socialista, tendo sido durante tantos anos o braço direito de José Sócrates, e a pessoa que fazia muitos trabalhos para José Sócrates e que esteve envolvido em alguns dos casos de José Sócrates. Ele não, penso que não é acusado em nada, não é réu em nada, não é arguido em nada. Mas politicamente as coisas são um pouco complicadas. Portanto, e depois aparece uma terceira figura, que eu imagino que a maior parte das pessoas não conhecem, que é José Leitão. José Leitão é um socialista que não fez grande carreira no Partido Socialista. Eu creio, espero não me estar a enganar, eu penso que ele foi o segundo presidente da Juventude Socialista, portanto já há muitos anos, portanto estamos a falar da década de 80. Ele sucedeu a Alberto Arões de Carvalho, e se Alberto Arões de Carvalho foi-se mantendo mais ativo, ora como deputado, ora com alguns lugares públicos e mais próximo da comunicação social, até porque ele é professor de comunicação social numa universidade. Quer um quer outro que tiveram uma característica, não eram propriamente aqueles políticos do jogo de cintura, do jogo por baixo da mesa, eram pessoas mais, eu diria, olha, eu não quero que isto seja mal entendido, eu diria em muitos aspectos mais ingênuas e portanto mais puras, como alguns dirão. E eu leio aquele texto e vejo sobretudo aquele texto sair das mãos de José Leitão, porque a maior parte das referências tem a ver até com tempos em que ele desempenhou funções na área precisamente do acolhimento de imigrantes, já para há mais de 20 anos já, mesmo para há uns 30 anos, e portanto creio que é ele, provavelmente, porventura, ele era uma pessoa com uma forte ligação à Igreja Católica, não sei se ainda tem, se manteve, portanto, aquilo faz sentido vindo de José Leitão. Agora, aquilo tem uma particularidade, que é, também falha ao alvo, e essa é a segunda particularidade. Primeiro é este estranho conjunto de pessoas que são muito diferentes umas das outras e que não estou bem a ver como é que se juntam assim daquela forma. E depois tem outra coisa que é assim, que eu tenha dado por isso, Ricardo Leão nunca falou de imigrantes. Ricardo Leão nunca ligou imigração à criminalidade. Nunca fez nada disso. E se eu bem conheço a realidade do Conselho de Loures, até imagino que algumas das situações a que Ricardo Leão eventualmente se está a referir não têm nada a ver, mas mesmo nada a ver, com imigrantes ou imigrantes de origem africana. Nada a ver com isso. Eu não vou dizer o resto, porque acho que a maior parte das pessoas devem imaginar a que me estou a referir e não quero que ninguém me acuse nada, mas, portanto, há ali um erro de alvo, um erro claro, portanto, e alguém como António Costa tinha a obrigação de ter cuidado, tinha a obrigação de ter o cuidado de não aparecer ao lado de Pedro Silva Pereira, apesar de tudo, para falar de moral, é capaz de não ser a melhor companhia, e depois de ter um cuidado com o conteúdo de um texto que eu imagino que de facto não foi ele que escreveu, mas assinou e foi o primeiro, em termos públicos é o primeiro subscritor, em que o alvo está um bocadinho, quer dizer, não é bem aquele, é um pouco ao lado, e usa-se um argumento, alguns deles até um pouco estafados e um pouco gastos e um pouco repetidos, para tentar alcançar um objetivo que naquele caso concreto tem toda a legitimidade. Eu acho completamente legítimo criticar o que fez Ricardo Leão, e dentro do Partido Socialista acho até mais do que legítimo contestar, discutir, debater. Acho até um debate importante para a sociedade portuguesa, aquele debate.
Mas desta forma não é? Sim. Não é querendo discutir uma coisa ao lado para desviar um pouco as atenções. Portanto, antes de ir às reações, e ao Pedro Nuno Santos, e aos alvos políticos, e à pequena política do Partido Socialista, eu queria começar por este texto e vou-lhe dar uma nota negativa, naturalmente. Portanto, não vou dar uma nota negativa, sobretudo a António Costa, porque acho que ele sabia que aquele texto ia valer porque ele o tinha assinado e, portanto, mais do que ao conteúdo do texto, ao facto do texto ser desadequado ao caso concreto e à companhia, a um dos companheiros de subscrição, eu dou a António Costa um 5. Ele já tinha dado para ter aprendido algumas coisas. Um 5 para António Costa. Seja como for, Miguel, mesmo ao lado e com companhias mais ou menos questionáveis, a verdade é que o PS fica dividido com isto, não é? Fica aqui, não tanto falando das companhias de António Costa, mas do próprio António Costa, porque há uma ironia no meio disto tudo, que é este artigo sai praticamente um ano depois de se terem encontrado 75 mil euros na residência oficial do Primeiro-Ministro. Faz hoje precisamente um ano, que por esta altura, daqui a uma hora mais ou menos, estávamos a dar a notícia de que havia buscas na residência oficial do Primeiro-Ministro. Dinheiro vivo escondido em envelopes e caixas de vinho. Portanto, António Costa, quando vem a público defender a honra do Partido Socialista, convém que se lembre de que terá contribuído, pelo menos por inação, mas também por ação, para algumas manchas na honra do Partido Socialista. A questão do que aconteceu há um ano é o mais gritante de todos, mas não só, não nos podemos esquecer que António Costa desperdiçou 2 anos, uma maioria absoluta depois de 2 anos de a conseguir, e já com um governo que tinha, creio, 16 baixas em 19 meses de mandato. Portanto, António Costa contribuiu em muito para prejudicar, por inação e por ação, para prejudicar a honra do Partido Socialista. E, portanto, quando se fazem grandes artigos de opinião, com grandes proclamações e com grandes lições morais, convém que alguém que tenha assumido as responsabilidades que António Costa assumiu se lembre daquilo que fez e daquilo que não fez pela honra do Partido Socialista. E já agora, António Costa, quando fala em cálculos taticistas, uma certa conveniência com uma direita mais radical ou com um discurso de uma direita mais radical, convém que se lembre que ele próprio, por exemplo, foi à bola com Viktor Orbán. Portanto, também se calhar essa convivência tática com uma certa direita radical foi alimentada quando lhe deu jeito e quando foi conveniente pelo próprio António Costa. Portanto, tudo isto para dizer que, naturalmente, o antigo Primeiro-Ministro terá direito a ter as suas opiniões e a falar sobre a vida interna do Partido Socialista, mas, e isto é uma lição não só para António Costa, mas para muita gente no Partido Socialista e à esquerda, quando se fazem grandes proclamações morais e moralistas sobre como lidar ou não com a direita radical ou com a direita populista, convém que se lembre o que é que se fez por essa mesma direita populista e por essa mesma direita radical. Não foi com Ricardo Leão, seguramente, que o Chega passou de 0 deputados para 50. Foi com António Costa. E, portanto, António Costa, antes de aconselhar os outros e dar lições aos outros sobre como se relacionar com a direita radical, deveria ter pensado aquilo que fez e aquilo que não fez para travar essa mesma direita radical. Também vais dar uma nota negativa a António Costa, é, Miguel? Vou dar 12 meses desde que foram encontrados 75 mil euros na residência oficial do Primeiro-Ministro e como isso feriu na altura a honra do Partido Socialista. Como é que fica o Partido Socialista no meio disto tudo, Bruno? Não fica muito bem e António Costa tem uma responsabilidade acrescida por ter sido Primeiro-Ministro, por ter sido líder do PS, mas este artigo lembra-nos que é mais fácil controlar os críticos e as críticas quando se está no poder. O poder cala muitos críticos, parece que agora houve uma parte do PS que descobriu que António Costa tem defeitos. E que esses defeitos correspondem genericamente a qualidades que sempre lhe foram reconhecidas, como a da habilidade política.
Porque se há coisa que não se pode dizer é que este artigo seja incoerente com a personalidade política de António Costa. É estranho aparecer nestas circunstâncias, como se fosse um senador retirado da vida política ativa, e é estranho aparecer ladeado destas duas figuras, de Pedro Silva Pereira, que tem um grande passado à sua frente, e de José Leitão, que eu confesso que desconhecia quem era. Obrigado a José Manuel Fernandes por de ter apresentado esta figura, que eu acredito que tenha alguma relevância no PS. E isso é estranho, mas este é um artigo de António Costa, isso não há a mínima dúvida. E se sempre se elogiou esta habilidade política de António Costa, não vamos ser ingênuos e pensar que de repente ele foi para o Conselho Europeu e perdeu essa habilidade. Ele tem uma intenção com este artigo, e a intenção é pôr obstáculos, pôr pedras no caminho de Pedro Nuno Santos. E Pedro Nuno Santos está a concluir que é muito difícil, é mais difícil lidar com esses obstáculos quando se está na oposição, numa posição defensiva, em que, por um lado, por exemplo, teve de criticar as declarações de Ricardo Leão, mas ao mesmo tempo teve de o segurar, portanto ficou ali um bocadinho a meio do caminho. E, ao mesmo tempo, ter de lidar com essas críticas que foram surgindo até de pessoas próximas da direção do próprio Pedro. Começar por Alexandre Leitão. Exatamente. Portanto, ele está a chegar a essa conclusão que é mais difícil. Agora, também eu acredito que ele não... talvez tenha sido surpreendido pela publicação do artigo. Mas não creio que seja uma surpresa. Estas manobras de António Costa não serão surpreendentes até dentro do PS e para o próprio Pedro Nuno Santos. Agora, acredito também que alguns esperariam um maior recato de António Costa, até pela posição que ocupa neste momento. Não é muito comum alguém que está como presidente do Conselho Europeu neste momento, não está fora da vida política ativa, vir imiscuir-se, alguém que, quer dizer, acabou de ser primeiro-ministro de Portugal, vir imiscuir-se na vida interna, porque isto tem consequências, e António Costa tem perfeita consciência dessas consequências para a vida interna do PS. Agora, não é inocente, não foi por acaso, não aconteceu. Isto é uma tentativa de dificultar a vida a Pedro Nuno Santos. Negativa também para António Costa. É uma negativa. Eu não lhe dou uma nota muito baixa, porque eu acho que isto é perfeitamente consciente dos efeitos que teria. Faz parte da habilidade política. Faz parte, que tanto foi elogiada no passado e que agora, de repente, no PS descobriu-se que, afinal, é um defeito. Então, o que é a natureza política de António Costa. Eu vou-lhe dar um 8. Um 8. Portanto, entre o 5, o 12 e o 8, assim vai sendo pontuado o militante do Partido Socialista, António Costa. Paulo, vamos mudar de assunto para um caso de denúncia de assédio? De assédio sexual em ambiente de educação, neste caso do Politécnico do Porto. O caso está contado na CNN, também merece hoje um artigo de opinião aqui no Observador, um artigo assinado por Francisco Porto Fernandes. Ele é presidente da Federação Académica do Porto. Bom, e é daqueles que nos fazem pensar, de facto, de onde é que saem estes juízes que tomam estas decisões. É um caso que remonta a 2023. Nessa altura, 3 alunas apresentaram queixa de um professor por assédio sexual no Instituto Politécnico do Porto. Levou à abertura de um processo disciplinar interno que terminou com o despedimento do docente. O docente recorreu, obviamente, e agora o caso chegou ao Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto e teve um revés. Bom, o que é que ficou provado no Tribunal, no inquérito interno primeiro que levou ao despedimento e depois no Tribunal? Que este professor era professor de Educação Física, punha as alunas para fazer o pino. No caso das alunas, dava-lhes algumas palmadas, depois algumas, como é que diz o Tribunal? Sapatadas nas nádegas, é assim que o Tribunal diz, que lhes dava umas sapatadas nas nádegas, com comentários a dizer que tinham que estar mais firmes e por aí fora. Depois também pedia
às alunas, não aos alunos rapazes, portanto às raparigas, para ajudava-as a chegar às barras de suspensão e também as segurava pelas nádegas, nesse caso. Tudo isto ficou provado, as alunas queixaram-se obviamente deste comportamento, porque era obviamente, parece-me óbvio, desconfortável e configura aqui assédio sexual. O caso chegou agora ao Tribunal Central Administrativo do Norte, que considerou, e cito aqui o que está na decisão, no acórdão, sapatadas nas nádegas, entre outros atos, era a forma do docente universitário, era a forma que ele considerava correta e adequada para estabelecer uma relação empática na base da relação professor-aluno. Portanto, é isto que o Tribunal decide. O coletivo de juízes determinou, com base neste seu julgamento, a suspensão do despedimento e o professor voltou à escola. E assim estamos. Agora o Instituto Politécnico do Porto, obviamente, tinha terminado a despedimento do docente, colocou-o não em contacto direto com alunas, por razões óbvias. O que eu pergunto eu tentei perceber qual era o nome destes juízes, deste coletivo de juízes, não encontrei, mas eu acho que é assim, é tão urgente tirar estes juízes que tomam decisões destas do exercício da sua profissão, portanto, do julgamento de casos, pelo menos casos destes, como é urgente que aquele professor não volte a ter contacto com alunos. O professor, ainda e bem, foi alvo da justiça e foi afastado dessa função. Estes juízes, nós não sabemos quem são e andam por aí a tomar decisões jurídicas dessas, em que dizem que o professor dar umas sapatadas nas nádegas de alunas é uma base legítima para estabelecer, e cito, uma relação empática na base da relação professor-aluna. Onde param estes juízes, neste caso concreto do Tribunal Central Administrativo do Norte, como é que eles se chamam e o que é que os órgãos de justiça vão fazer para que eles não continuem a tomar decisões destas, porque há aqui um perigo social, como é evidente. Quer dizer que vais dar nota a alguém que não tem nome? Alguém que não tem nome, neste caso concreto, é um coletivo de juízes do Tribunal Central Administrativo do Norte e do 1-0, porque obviamente estas pessoas não podem, é urgente que não continuem a exercer esta sua profissão. Terminamos com 1-0, amanhã mais um e o venceré. Até amanhã.